o poder de estar no palácio. Como é que a gente lida com a tentação do egocentrismo no trabalho? Olha só, nós já falamos sobre tudo que a gente viu ali em Babel, agora falando sobre um caso para analisar através do livro de Esther. Disse na primeira parte que a gente ia falar sobre o livro de Esther. Eu vou ler o texto de Esther, capítulo 4, do 11 ao 17, e depois a gente segue aqui. Bom, vamos lá. Esther 4, do 11 ao 17. Bom dia, Karina, tudo bem? Bom te ver também. Joia. Então, pessoal, vamos lá. Esther 4, do 11 ao 17. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que lhe responderam a Esther, que respondessem a Esther. Não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Bom, nós vemos esse texto aqui e eu vou contextualizar aqui, vou contar um pouquinho, rapidamente aqui a história de Esther, só para a gente entender o que esse texto está dizendo aqui. Esse texto do livro de Esther é um livro histórico, né? Então ele está contando uma parte da história do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebreu, que estava sob o domínio do domínio persa, cuja época o rei era o rei Assuero, ou também chamado de Xerxes. Aí depende do gosto do historiador, né? Mas nos textos bíblicos aqui do Almeida você vai ver ele como rei Assuero. E aí então o povo judeu na época estava espalhado pelo Império Persa. Né? Vocês sabem que na história do povo judeu, o povo judeu é um povo que viveu mais tempo espalhado como estrangeiro do que propriamente vivendo debaixo do seu próprio governo. O governo de Jerusalém, etc, etc, etc. Não vamos entrar no mérito aqui, mas você já conhece um pouco dessa história. O fato é que nesse período eles estavam sob domínio persa e espalhados ali por todo aquele império e, como desde sempre, desde muito tempo, angariando a antipatia de algumas pessoas. Então, cada época, quem não gostava dos judeus e alimentava antipatia, usava algum motivo, algum argumento, alguma mentira, alguma fake news, como a gente diz hoje, para dizer que os judeus deveriam ser exterminados. Né? Mais recentemente, vocês conhecem a história do Holocausto, aí, que foi a maior, pelo menos a mais recente aí, tragédia que foi durante a Segunda Guerra Mundial no século XX. Ok? Então, mas isso é histórico, isso aconteceu na Idade Média, isso aconteceu na época do Império Romano, isso aconteceu na época da invasão de outros impérios, e etc, etc. Isso aconteceu lá no Egito. Então, nós estamos falando de uma história longa. Bom, o que acontece? Vamos retomar um pouquinho antes aqui desse drama de Esther aqui com Mordecai. Assuero, que era rei, que era quem comandava ali o império na época, ele era o soberano e ele tinha como sua rainha uma mulher chamada Vasti, ou Vasti, depende do gosto, eu falo Vasti, pode ser Vasti. E a Vasti, ou Vasti, ela era uma mulher muito bonita, muito formosa, uma mulher que
enchia os olhos dos homens e enchia o coração do rei Assuero de orgulho, né, de vaidade. E aconteceu o seguinte, ele deu uma série de celebrações e festas que durou mais ou menos 6 meses, e toda semana eles tinham uma celebração, uma festa, e estavam ali reunidos e com a corte, né, com as pessoas importantes ali do reino naquele tempo. E em um certo momento, nessa festa, o texto ele usa uma tradução curiosa, diz assim que o coração dele estava alegre de vinho. O coração estar alegre de vinho é uma forma de dizer que ele estava bêbado. Que ele já estava alto, que ele estava exaltado e tudo mais. E, num determinado momento, ele dá a ordem para que os seus servos busquem a rainha Vasti, que estava ali dando uma recepção ali para as mulheres da corte, e pede para que ela venha adornada da coroa, para que ela seja vista pelos homens que estão ali na festa. E a Vasti se recusa a fazer isso. Então, quando a gente olha na superfície, o que está acontecendo? A rainha está desobedecendo a ordem do rei, que pode ser um capricho do rei, mas se a gente olhar apenas pela superfície, vai pensar assim, mas por que a Vasti não foi lá, fez o gosto do rei bêbado e depois voltou? Porque, pessoal, possivelmente, o pedido dele tinha um absurdo um pouco maior. Quando diz para que ela venha adornada com a coroa, o que subentende-se aqui, pessoal? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho o que é que, afinal de contas, veja, só tem homem ali naquela reunião, a maioria tudo bêbado, já falando um monte de bobagem, e o rei pede para que ela venha adornada com a coroa. Se ela vem adornada com a coroa, o que está faltando, gente? Possivelmente. Alguém quer arriscar? Alguém quer imaginar o que é que está causando todo o constrangimento para a rainha ali? Alguém do Facebook quer dar um chute? Põe aí. A Thaís soprou aqui no quarto. Põe aí no Face ou no Instagram, onde você tiver. Vamos lá. O pessoal está comentando aqui. A Carol, nem quero arriscar. Ai, ai. Pessoal, se ele está pedindo para a rainha vir adornada da coroa de rainha, aí, a Thaís matou a charada aqui. Possivelmente ele está pedindo para ela vir adornada só com a coroa. Ou seja, não precisa de mais roupa nenhuma. O rei está bêbado, está contando vantagem, quer mostrar para todos os homens da corte que a mulher dele é a mais linda de todas, e a brilhante ideia que possivelmente ele teve foi mostrar isso de uma maneira muito clara. Vem só com a coroa, essa é a minha rainha. Ela vem nua e todos os homens vão admirá-la. Será possível, Carol? Carol está perguntando. Veja, eu não estou afirmando, tá, gente? Estou especulando. Dá a entender? Dá a entender. Possível? Olha, tudo é possível. Tudo é possível. No mundo antigo, você via coisas que, olha, se a gente for contar os detalhes, dá para fazer uns filmes muito interessantes, daqueles bem pesados. Então, a questão, nós nunca vamos ter como provar isso, tá, gente? O texto, ele dá a margem para a nossa imaginação. Mas a gente não vai ter como afirmar isso, né? Agora, o ponto que a gente pode afirmar é que o rei Assuero pediu para Vasti era muito pesado. De tal forma que ela resistiu sabendo, pessoal, não importa ser rainha, desobedecer a ordem do rei, principalmente publicamente, isso traz um dano gravíssimo. Ela poderia ser condenada à morte, inclusive. Então isso não era uma coisa, não era brincadeira não, isso era coisa séria. Não importa se é a rainha, se é o bispo, se é o cunhado, desobedeceu a ordem do rei de uma maneira pública, porque o que acontece? Se a rainha desobedece o rei, principalmente ali diante da corte, ela está dando margem, estou falando no aspecto político, tá?
ela está dando margem para que as mulheres dos outros reis, dos outros príncipes, das outras pessoas da corte também desobedeçam. Então isso do ponto de vista político é um negócio muito sério. Então quando a Vashti ela se recusa, é porque tem coisa grave aí. É porque tem coisa pesada. É porque tem coisa num nível de constrangimento absurdo. Para ela dizer, não vou. Ah, você tem que ir, é a ordem do rei. Não vou e pronto. Você vai morrer. Ah, então eu morro. E aí, talvez até ela não quisesse morrer, mas para o rei Assuero, o rei Xerxes, imperador persa, isso foi um desacato muito grave. E aí ele começa a assuntar ali, bom, o que nós vamos fazer e tal. Porque ele sabe que assim, se ele for levar a ferro e fogo, ele vai matar ela enforcada. Mas aí ele pede alguns conselhos e tal. Aí os caras falam assim, então você vai destituir ela de rainha, tira ela do posto de rainha e joga ela aí, vai exilar ela, vai botar ela em desgraça. E ele achou que essa fosse a melhor solução e foi isso que ele fez. Então a Vashti, ela cai em descrédito, ela cai em desgraça diante do rei Assuero. E aí então ele precisa de uma outra rainha. E ele vai buscar então uma forma de trazer uma nova rainha. Como é que ele faz? Bom, ele tem todos os poderes, ele tem todas as credenciais para isso, e ele manda então que os seus empregados comecem a selecionar ali no reino persa as mulheres virgens mais lindas, mais atraentes, mais formosas, mais destacadas para compor o seu harém. Olha só, gente, que rolo, hein? E aí então começa-se essa busca. E desse harém, durante alguns meses, essas mulheres vão ser preparadas, elas vão ser ornamentadas, elas vão ser cuidadas para ficar de acordo com o gosto do rei, para que o rei conheça cada uma delas, e depois de conhecer cada uma delas, então ele vai escolher a que lhe chama mais a atenção. A Carol está comentando aqui. Sempre achei que era orgulho da Vashti, do rei também. Pensar dessa forma é bem pior e já fico com dó da Esther. Pois é, Carol. Não é só uma questão de orgulho. Pode ser que Vashti seja orgulhosa, realmente, mas havia todo um aspecto que também era um tanto quanto ofensivo, né? Imagina, Ellen. Interagindo já está bom. Então, isso realmente foi um problema. E aí o que acontece? A Esther, ela entra na história a partir daí. Por quê? Porque a Esther, ela era uma moça que tinha exatamente esse perfil. Ela era linda, ela era formosa, ela era atraente, ela era tudo isso mais um pouco. Só que ela era do povo judeu. Ela era parte do corpo de judeus que estavam espalhados ali pelo reino persa. A Esther, ela não tinha mais os seus pais. Ela era, vamos dizer assim, foi órfã de pai e mãe, e quem cuida dela é o seu primo mais velho. O Mardoqueu, ou Mordecai, ele assume para si, ele é mais velho, né? Era filho do tio da Esther, e ele assume para si a responsabilidade de cuidar e criar dela. E ele não quer, obviamente, que ela seja separada ou selecionada para o rei, para o harém do rei, porque ela vinha de uma outra tradição religiosa, cuja religião dos judeus impedia que eles casassem com homens ou mulheres que viessem de uma outra fé religiosa. Era aquele conceito de se reservar, de manter a tradição religiosa do povo e tudo mais, a coesão que eles mantiveram ao longo da história. O problema é que não deu para esconder. Alguém viu, achou e falou, opa, vamos lá. E ela foi. Como é que você vai desobedecer a ordem do rei? Ele destituiu a rainha. Imagina uma plebeia ali no meio do povo. Só que ela escondeu a identidade dela como judia, porque ela ficou com medo. E o Mordecai, o Mardoqueu também falou, olha, fica de boa aí, baixa a bola, porque senão vai ficar ruim para você. E ela foi. Só que quando isso acontece, aí ela vai ser levada para o harém. Bom dia, Marimun, tudo bem?
Espero que você esteja bem. Legal que você está aqui com a gente também. Então, o que acontece? Ela vai para o harém, ela é levada ali para aquela situação toda, e o rei persa, o Assuero, ele vai experimentar. Pessoal, eu sei que é meio, para nós hoje, soa ofensivo, né? Você imagina, né? O cara tem o direito de escolher a mulher que ele quiser, ele vai colocar ela no seu harém, e quando a gente fala em conhecer a mulher, veja, ele recruta as virgens mais formosas. Quando ele fala conhecer, gente, vocês imaginam o que é conhecer? Que ele vai sentar lá, vai pagar um suco para ela e falar assim: oi, tudo bem? Seu nome? Como é que tá? Tudo bem? É isso, gente. Conhecer vai um pouco além. Ele é rei. E não é ele que vai lá no harém. Ele manda que os seus eunucos tragam a mulher separada para aquele dia. Bom, agora você vai conhecer a Joana. Depois você vai conhecer a Maria. Depois você vai conhecer a Juliana. Depois você vai conhecer a Esther. Então conhecer é conhecer de fato, né? E quando ele conhece a Esther, ele se apaixona pela Esther. Ele vê na Esther algo que ele não viu em outras mulheres. E ele toma a sua decisão. E ele diz assim: olha, essa é a mulher que eu vou colocar como minha rainha. Eu vou escolher ela como minha rainha. E então Esther acaba sendo, mesmo sendo judia, mesmo escondendo a sua identidade, ela é coroada rainha e vai morar no palácio. E vai viver com todas as benesses do palácio e com todas as responsabilidades e obrigações do palácio. Só que até aí tudo bem. Então, quando ela vai para o palácio, toda a família dela ascende socialmente também. Então veja que é uma ascensão social grande, né? Ela vai ser chamada de rainha. E o seu primo mais velho também acaba ascendendo e tendo acesso também a toda essa estrutura social da corte e tudo mais. E eles até ganham uma simpatia, né? Quando eles descobrem ali um plano, uma conspiração contra o rei e tal, e vai ganhando a simpatia e também o crédito junto ao rei Assuero. Ok. Só que tem um problema. Quando a gente lê esse texto que nós lemos ainda há pouco aqui de Esther, o que está acontecendo? Tem um camarada chamado Ramã ou Arã, dependendo da tradução, que ele começa a conspirar contra o povo judeu. Lembra que eu falei que os judeus sempre acabam vivenciando uma situação ali onde há perseguição, onde há oposição, etc. Esse cara começa a tramar para matar todos os judeus. E ele vai buscar a autorização do rei para que os judeus fossem mortos. Nós estamos falando aqui de genocídio, gente. Nós estamos falando aqui de assassinato em massa. Porque se ele tivesse essa autorização de fato para consumar isso, todo judeu, todo homem, toda mulher, toda criança, todo velho judeu que morasse, que vivesse ali debaixo da autoridade do reino persa seria assassinado. Então ele foi buscar autorização para isso. O Mardoqueu, Mordecai, primo da Esther, fica desesperado, porque ele fala assim: meu, vai acontecer, e se acontecer nós vamos morrer. E nesse momento, ele vai conversar com a Esther, por quê? Porque até então ninguém sabe, poucas pessoas sabem que Esther ela vem do judaísmo, que ela é judia. E o Mordecai fala assim: você é rainha, você tem que intervir a nosso favor, você tem que fazer alguma coisa para nos ajudar, por quê? Porque senão vai ter um morticínio aqui, todo o seu povo vai morrer. E vou dizer mais para você, cedo ou tarde você vai morrer também. Não pense que porque você é rainha que você vai ser poupada, porque cedo ou tarde eles vão descobrir que você é judia e você vai para a morte também. E a Esther, quando ela reflete nisso, ela pensa o seguinte: bom, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, chama todo mundo para um jejum, nós vamos fazer um jejum de 3 dias e depois eu vou tomar uma atitude. E se essa atitude der certo, tudo bem. E se der mal, paciência. Então, se todo mundo tiver que morrer, que eu morra também. Mas eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando ela diz isso, e ela toma essa posição, a gente vê 2 aspectos aqui. Primeiro, que é o lado perigoso do palácio, né?
o lado arriscado de você ser colocado numa posição de autoridade. A Esther, num primeiro momento, ela está vivendo as alegrias, as benesses de morar no palácio, de ser chamada de rainha. Só que agora ela está no lado perigoso. Então a Esther, ela está temerosa de se rebelar e buscar a ajuda do rei, porque ela tinha muito a perder. Ela tinha a perder, inclusive, a vida. Mas o Mardoqueu, ele lembra que a posição que ela estava foi dada pelo próprio Deus. Foi conduzida à realeza. Muitas vezes, quando a gente é desafiado a nos arriscar, ou nos colocar numa posição assim também de defesa, a gente coloca a nossa própria vida, ou o nosso próprio status em risco. Veja, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente conquistou, toda posição, posicionamento que a gente tem é dado por Deus. Não é verdade? Então, por exemplo, eu sou o que sou enquanto carreira, profissão e status porque Deus me deu isso. Então, se eu sou pastor hoje, é porque Deus me abençoou e me direcionou para essa posição. Se eu sou terapeuta hoje, é porque Deus me colocou na posição de terapeuta. Se eu sou um pai de família, é porque Deus permitiu. E a você também. Então todo status, toda autoridade, toda a posição que a gente tem, ela foi dada por Deus. E com o externo foi diferente. E Mordecai falou isso para ela de uma maneira muito clara. Falou, olha, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou como rainha? Quem sabe se não foi por essa razão que você está aí agora? Para que nessa posição onde você está, a história do povo aqui, do povo de Deus, possa ser diferente e a gente possa ser poupado. Então, muitas vezes, ele usa essa expressão, né? Foste conduzida à realeza. Ou seja, Deus abriu uma porta para que no momento certo você pudesse intervir em nosso favor. Então, Mordecai, ele lembra que a posição que ela estava foi dada pelo próprio Deus. Nós, muitas vezes, também somos chamados para olhar a posição que nós estamos, para agir em favor daquilo que Deus nos traz. Às vezes para combater a injustiça, às vezes é para fazer um benefício, às vezes é para glorificar o nome de Deus, mas é assim que é. Então, existe um aspecto de estar no palácio. Agora eu quero que você entenda, qual é o seu palácio? Reflita sobre isso. Onde é que Deus te colocou? Para mim, por exemplo, irmãos, está muito claro isso. Toda atividade que eu desenvolvo para eclesiástica, ou seja, fora da igreja, eu sempre procuro aproveitar uma maneira para falar da minha fé e para falar do Deus que eu creio. E para falar da salvação em Cristo Jesus. Eu sempre uso essa oportunidade para falar. Por quê? Porque eu entendo que essa é a minha missão. E eu entendo que onde Deus me colocar é para isso. Eu falo de Jesus. Se eu faço uma live com alguém aí de uma outra área, eu sempre arrumo uma maneira de falar da minha fé, da salvação em Cristo. Por quê? Porque eu entendo que se Deus está me colocando ali, está me dando aquela oportunidade, é assim que eu faço. É a oportunidade que eu tenho. Então eu não preciso ficar pregando o evangelho ipsis literis, insistindo. Eu falo do amor de Deus. Eu falo da fé em Cristo. Eu falo do que Deus fez na minha vida. Isso é uma forma. Então, são as oportunidades que Deus nos dá também, que é o segundo aspecto, né? A oportunidade de você estar no palácio. E quando nós estamos falando palácio, é onde Deus te colocar, no seu trabalho, na sua carreira, no seu status, e etc, etc. Então, Esther deixa uma posição passiva, veja que até então ela está bem passiva, né? Ela está na dela, e começa a dar ordem. E ela acaba tomando uma posição de identificação e mediação com o povo judeu. Ela se identifica, ela fala, se for preciso morrer, eu vou morrer. Então, a atitude dela aponta para a mesma direção de Cristo. Cristo decidiu morrer por nós, se identificou e mediou a nossa salvação. Então, quando a gente entende isso, o trabalho ele passa a fazer sentido de novo. Porque a gente se sente livre para servir a Deus em nosso palácio. A gente não age só para expurgar culpa.
A gente age por amor a Deus e amor ao nosso próximo. Veja que Deus ele vai fazendo tudo de uma maneira muito bem adequada. Quando a gente fala dos livros históricos, por exemplo, já estamos quase encerrando aqui, mas eu quero que você entenda isso. Existe uma ordem aqui, né? Então, por exemplo, quando o povo sai da Babilônia e vai reconstruir, né, sai do domínio do Império Persa para reconstruir a sua história, você vê Deus usando na sequência primeiro Esdras, livro de Esdras, né? Quem que é Esdras? É o mestre da palavra. Um cara que conhece profundamente a Bíblia, ou o Antigo Testamento, ou os textos da lei, como você queira chamar, e ensina o povo a viver nos moldes daquilo que Deus ensina. Então, vamos primeiro trabalhar a mentalidade do povo, a cultura religiosa do povo, a fé e o relacionamento deles com Deus. Depois vem um outro sujeito, uma outra figura. Então, o palácio de Esdras é o quê? É a lei, é a palavra de Deus. Depois, no segundo momento, vem Neemias. E quem que é Neemias? Neemias é um cara prático. Neemias é um construtor, é um planejador urbano, é um gestor, é um administrador. Para quê? Para reorganizar a vida social do povo. Ele ajuda a reerguer o muro de Jerusalém, ele traz estabilidade social e econômica, dá condições para que as pessoas vivam bem. Qual que é o palácio de Neemias? É a área dele, a praia dele. Você não vai ver Neemias como um grande pregador da lei, mas você vai ver o cara que reconstrói e reorganiza a vida do povo. Depois você vai pegar a história de Esther, que é, olha só, a loucura, né? Como que é uma coisa bem assim, antiga. É uma mulher protagonizando a história, nós estamos falando muito do protagonismo feminino hoje, né? É uma mulher, cara. Rainha. E é interessante porque a rainha Esther, no livro de Esther, ela é chamada de rainha Esther 14 vezes. 13 vezes aparecem depois que ela decide e diz assim, ó, se for preciso morrer, eu vou morrer. Até então ela era chamada de rainha uma vez só, depois ela começa a ser protagonista. É uma mulher, no governo, tratando de política antirracial, ou seja, qual que é a política antirracial? Vamos matar judeu. E ela está dizendo, não vai matar. Então tem de tudo. Tem homem, tem mulher, tem leigo, tem clérigo, tem administrador, cada um usado por Deus ao seu modo. E não é assim que Deus faz. Se você for pegar aqui no Antigo Testamento, você vai ver a história de José do Egito, que Deus permite que aconteça um monte de coisa com ele para ele se tornar governador do Egito. E só quando ele é governador do Egito é que as coisas começam a tomar um rumo e Deus vai usando ele no palácio. Para quê? Para poupar a vida do povo, para salvar milhares e milhares de pessoas e dar continuidade à história do povo de Deus. Você vai ver a história de Daniel. Daniel é colocado na corte. Daniel ele tem uma postura diferente de Esther, por exemplo. Esther ela demora muito para sair do armário, como se diz aí, né? Para se assumir, para se mostrar quem verdadeiramente é ela. Daniel já fez uma outra opção. Daniel, já desde o princípio, ele assumiu quem ele era. Eu acho a opção de Daniel uma opção mais honrosa. Faz sentido? Daniel, ele nunca se escondeu. Mas Deus usa quem ele quiser. Ele usou Daniel, que foi fiel e corajoso desde o princípio. Que ele sempre falou, olha, eu não vou fazer algo diferente daquilo que honra meu Deus. Como Deus usou Esther também, que demorou muito para se assumir. Mas o dia que ela se assumiu, ela honrou a direção de Deus. Como Deus usou também José, que embora fosse muito fiel a Deus, mas ele foi arrogante por muito tempo. Por isso que os irmãos tinham tanta raiva dele. Deus usa, gente. Deus quer nos usar ao seu modo, à sua maneira. Meu amigo Daniel está comentando aqui, estou lendo o livro de Daniel novamente, como aprendo com ele. É verdade. Faz sentido, né, Daniel? Os teus pais escolheram o seu nome aí por uma razão, né? Mas a gente aprende muito mesmo. De verdade. Então, parabéns pela iniciativa. Pessoal, então veja que o nosso trabalho, ele não pode ser egoísta. Né? Então, a gente encontra sentido e razão e possibilidades quando a gente entende que o trabalho ele tem uma função. Primeiro, aquilo que nós falamos lá na outra parte, né, de Babel,
que a gente não pode achar que o trabalho nos define, que a gente acha que o status vai resolver tudo, porque não vai. E no segundo momento, é que Deus nos coloca sempre com uma razão. Agora eu quero que você reflita. Aonde Deus te colocou? No trabalho, na atividade, na profissão, na carreira, no emprego que você está. Tem propósito de Deus nisso. Não é só o salário, não é só a carreira, não é só o status. Deus te colocou para um propósito. Não é só, e quando eu digo só, é no sentido de que não é só você pegar e ir lá e fazer discipulado, essas coisas. Pode ser isso também, se você tiver tempo e agenda para isso. Mas fundamentalmente é usar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para que você possa realizar e desenvolver isso. Eu enxergo dessa maneira. Para mim, tudo que eu faço, tudo aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, é para glorificar Ele de alguma maneira. Faz muito sentido para mim. Faz sentido para você? A Kátia está comentando aqui, eu creio. Eu creio nisso também, Kátia. Que tudo o que a gente faz, Deus tem um propósito. Então, assim, seja qual for a sua carreira, a sua profissão, a atividade, Deus pode te usar. E Ele quer te usar para esse fim. É um fim proveitoso. No caso da Esther aqui, Ele usou ela como rainha. Ele pode te usar na sua área, no lugar onde você está. E veja, eu não estou falando só profissão, estou falando também do lugar onde Deus nos coloca. Porque, por exemplo, você pode ser um professor, um médico, um advogado, um empresário, e ok, isso é a sua carreira, a sua profissão, mas em qual lugar você está exercendo essa atividade? Deus nos usa. Deus pode nos usar. E aí, a tua atividade, a tua profissão, a sua carreira, ela fica plena de sentido. E aí você consegue integrar a sua fé ao seu trabalho. Faz sentido, gente? Tudo bem? A Ellen está comentando aqui no Instagram. Sim, faz. O Daniel, com certeza. Esther, chegando aqui. Tudo bem, Esther? Saudades. A gente estava falando, adivinha de quem? Da rainha Esther. Chegou a minha amiga, nossa irmã Esther, aqui da IPI do Ipiranga. Falamos bastante de Esther hoje, viu? Do livro de Esther, minha irmã Esther. Tudo bem, gente? Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Nós estamos quase estourando nosso horário aqui, já está na hora de encerrar. Então, se alguém tiver algum comentário aqui no Facebook, aqui no Instagram, fiquem à vontade, comentem o que vocês quiserem, antes da gente encerrar e fechar aqui. Tá bom? Deixa eu tomar mais um gole d'água aqui. Joia, gente? Tranquilos? Muito bem. Então, hoje nós estamos encerrando essa mensagem, essa reflexão, poder do palácio, né? Então nós falamos no primeiro momento, né, sobre o tema geral, vencendo o trabalho egoísta. Na primeira parte, né, que é o vídeo anterior, nós falamos sobre a história de Babel e aquela coisa de você querer fazer o seu nome e como o status ele pode ser perigoso, ele pode ser prejudicial se você se firmar apenas no status, que isso gera materialismo e idolatria. E no segundo vídeo, no segundo momento aqui, nós falamos sobre o poder de estar no palácio, né? E o palácio que é o lugar onde Deus nos colocou, né? Seja ele alto, baixo, não importa. E como Deus pode nos dar oportunidades também, e como isso preenche o nosso trabalho de sentido. Ok, gente? Muito bem. Obrigado a todos que nos acompanharam. Só um aviso aqui. Daqui a pouquinho, já imediatamente após essa live, aqui no Facebook, nós temos a Escola Bíblica Dominical Infantil. Então, os papais aí estão nos acompanhando no Facebook ou aqui no Instagram mesmo. No Face da IPI de Vila Moinho Velho, nós temos a continuidade das atividades das crianças. As minhas crianças já estão aí no jeito, eu já vou chamar elas aqui para a sala para a gente poder acompanhar. Ok, pessoal? A Daniel está perguntando se vai ficar no IGTV. Vai ficar sim, Daniel. Aqui encerrando eu já estou salvando. A primeira parte já está salva, tá? Eu vou só editar o nome. Depois a segunda parte eu salvo aqui no IGTV também. Você pode assistir, compartilhar.
E depois eu ponho no YouTube também, tá? Sim, a Vivi está perguntando. Fica no IGTV, Vivi. Vai ficar salva, você pode assistir, pode compartilhar. Depois também, posteriormente, eu coloco no meu canal no YouTube, tá? Já é editado, bonitinho, mas já está aqui no IGTV. Eu terminando aqui já fica salvo, tá bom? E os outros episódios ficam também. Gente, obrigado. Deus abençoe. Um bom dia a todos. Em nome de Jesus.